E aí, vamos estudar a lição? Feliz dia para você! Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, minha querida. Compartilha essa lição em nome de Jesus Cristo. Não esquece que já tem vídeo novo do Apocalipse lá no canal do YouTube PR Dudu Batista. Se inscreve lá que o primeiro capítulo já está à sua disposição em nome de Jesus. E que seja bênção para a sua vida, assim como o estudo de hoje. Se liga no que eu vou te dizer. A Bíblia, ela tem um processo cultural estabelecido nela, sim. Ela foi escrita em uma época para um povo, em uma cultura específica. O que é a cultura, pastor? Nós já estudamos isso aí na lição anterior, numa dessas lições anteriores. E cultura vem do vocábulo latim que deu origem à palavra cultivar. É o que um povo cultiva. Por exemplo, você tem a cultura da cana-de-açúcar. Cultura porque cultiva cana-de-açúcar. Cultura do algodão. Cultura de frutas. Então, a cultura é aquilo que você cultiva. Fechou? Então, os elementos que fazem parte da sua cultura é o que uma nação cultiva. Tendo isso em mente, nós partimos para a interpretação da Bíblia. O que o povo de Israel tinha por cultura, o que a nação hebraica tinha por cultura, para poder então perceber a influência disto no texto bíblico e, consequentemente, identificar o que serve para mim. Exemplo, na cultura hebraica, permitir é igual mandar. Tipo assim, o meu filho quer andar de bicicleta, eu permito ele andar de bicicleta, eu não queria, mas ele insiste. Então é como se eu estivesse mandando ele andar de bicicleta. Ele andou porque ele quis, mas se ele andou porque eu permiti, é como se eu tivesse mandado. Isso aí nos ajuda a entender, por exemplo, o texto de que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus permitiu, na cultura hebraica, o permitir de Deus é como se Deus tivesse mandado o Faraó endurecer o coração. Mas, na verdade, ele apenas permitiu porque Faraó exerceu aquilo que Deus permite, o livre-arbítrio humano. Mas a cultura permite-nos ter, uma vez que a entendemos, a compreensão adequada do texto. Mas se você não entender a cultura, então você vai achar que Deus endureceu o coração de Faraó e Faraó só rejeitou todas as orientações divinas por causa do próprio Deus. Então Deus é o culpado por Faraó se perder. Aí você teria uma interpretação inadequada só porque tinha uma compreensão cultural inadequada também. Percebe a importância de se entender a cultura para a compreensão do texto no qual foi escrito? Agora note, a cultura, ela não lança por terra a validade do que foi ensinado. Por exemplo, tem gente que diz assim, isso aí era a cultura deles, do tempo deles. A gente não precisa. A gente não precisa guardar o sábado porque era a cultura dos judeus. A gente não precisa ser o indivíduo dado à monogamia. A gente pode ter várias mulheres, porque isso daí, essa cultura de monogamia, quem colocou foi Deus para aquele povo específico. Hoje não, ei, calma aí. Não é por aí que a gente analisa a cultura. Existem coisas que, independente do tempo ou da cultura, elas permanecem. Eu te citei isso ontem, foi a questão do princípio. Exemplo para você ficar focadaço. 2 exemplos rápidos. Por exemplo, álgebra. Álgebra foi inventada no século IX, aonde? Na cidade de Bagdá. Boa, dentro de uma cultura. Nós não temos a mesma cultura que eles, mas o que se foi criado em termos de álgebra vale para a gente hoje. A matemática, muitos dos fundamentos foram inventados lá na Babilônia pelo povo caldeu. Nós não estávamos naquele tempo e naquela cultura, só que o que foi inventado lá foi tão legal que é adaptado à nossa vida até hoje, os princípios da matemática, os princípios da álgebra, ou seja, independente da cultura, é uma coisa que transpõe a linha do tempo e chega até a gente, porque ainda é válido para a nossa vida. A palavra de Deus é a mesma coisa, inserida em uma cultura. Então era só para aquele povo. Não, é alguma coisa que serve para o ser humano, porque Jesus foi o Salvador não simplesmente do povo judeu, mas de toda a raça humana. Então transcende a linha do tempo, transcende a linha cultural e chega até nós em nome de Jesus Cristo. A gente entende a cultura, pega o que é significativo e relevante e absorve para a nossa vida, entendendo que isso é a vontade de Deus em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, que teus princípios atravessem toda a linha do tempo e invadam o nosso coração em nome de Jesus.